Irmãos, hoje nós vamos começar no nosso ciclo de profecia um novo livro. Nós estudamos até aqui o livro de Daniel. Nós vamos começar agora o livro de Apocalipse. Mas vamos voltar depois em Daniel, que falta alguma coisa ali a ser compreendida. Por que nós vamos passar para Apocalipse? Porque como sempre nós estamos falando, as profecias são uma corrente. Elas se ligam, né? Elo com elo. Então, para essa corrente ficar firme e forte, nós temos que colocar os elos no lugar certo, no lugar correto, tá bom? Então, o próximo estudo, seguindo as profecias de Daniel, é Apocalipse 17. Então, nós vamos entrar direto em Apocalipse 17. Depois nós vamos voltar para o capítulo 1, 2, 3 de Apocalipse, tá bom? Nós vamos seguir a corrente do Apocalipse 17, depois nós vamos estudar o milênio e as pragas, tá bom? Para seguir a corrente. Mas antes, nós vamos relembrar o verso que nós lemos para a nossa meditação, que é um verso muito importante, que é o início do Apocalipse. Então, o Apocalipse, quando nós lemos ali no verso 1 até o 3, o que é Apocalipse para nós? Revelação. E é uma revelação de quem? Jesus Cristo. Quem deu para Jesus Cristo? Deus. E Jesus enviou a quem? Ao seu servo, para que o seu servo, João, o profeta, revelasse a quem? Ao seu povo, a igreja, as igrejas de Deus, em toda a geração. A igreja de Deus. O que era para ser revelado no Apocalipse? Que brevemente vão acontecer, correto? E o Apocalipse diz ali no capítulo 1, verso 3, que bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e pratica as palavras dessa profecia. Porque o tempo está próximo. Então nós devemos estudar o livro do Apocalipse ou não? É para nós o livro do Apocalipse ou não? É revelação de Deus para nós, para o seu povo. E revela o quê? As coisas que brevemente vão acontecer. Correto? Então vamos para o capítulo 17 do Apocalipse. O capítulo 17 ele é uma continuação de Daniel 7, Daniel 8. Tá bom? Antes de começarmos a estudar aqui o Apocalipse 17, eu quero dizer aos irmãos que esse livro, esse capítulo 17, ele tem muitas pessoas que dão significados diferentes, ou colocam, né, esse capítulo aqui de uma forma diferente. De várias formas, né, é analisado esse livro do Apocalipse. Mas eu fico assim, bem satisfeito quando alguém reconhece o seu erro. É louvável isso, quando alguém reconhece o seu erro. Porque o Apocalipse 17 fala de 7 cabeças, né? E 8 formas de governos, no Apocalipse 17. E por muito tempo, muitas pessoas pregaram que essas 7 cabeças e essa 8ª forma de governo eram os papas, né? Eram os papas ali da Igreja Católica. 7 papas, né? E o 8º ia vir depois, o 8º ia ser do 7º. Ali eles pregavam que eram 7 papas que existiam, depois de um tempo existiam 7. Então, passando essa eleição agora do Papa, esse argumento, essa teoria caiu por terra, tá? E teve algumas pessoas que pregavam isso, que admitiam que eles estavam errados. E isso é louvável, quando alguém admite que está errado. O pior é quando alguém está errado, vê que está errado e quer adaptar aquele erro dele, né? Quer transformar. Isso é pior, porque continua no erro. Eles achavam que o Francisco era o último. Eles achavam que Francisco era o último, né? Aí veio o próximo Papa, caiu por terra essa teoria, tá? Mas aqueles que reconheceram, é louvável. Vão estudar novamente e Deus vai dar sabedoria para que entendam da maneira correta, se forem fiéis, né? Estudando e sendo fiel. Mas a nossa teoria sobre esse livro do Apocalipse 17 é uma continuação do capítulo 8. Porque essa besta de 7 cabeças e 10 chifres é o mesmo do 4º animal que tem a ponta pequena, em Daniel 7. O 4º animal é a besta que carrega a mulher. E a mulher é a ponta pequena que aparece no 4º animal. Então é o mesmo poder. Só que João vê de uma forma diferente de Daniel. Daniel vê uma representação de uma forma e João vê de outra forma, mas o significado é o mesmo. E nós vamos ver, estudando aqui o capítulo 17, que é o mesmo poder do capítulo 7 de Daniel. O 4º animal terrível e espantoso, né? Esse 4º animal ali, vamos relembrar, ele era terrível e espantoso, ele tinha unhas de ferro e ele tinha o que na cabeça? 10 pontas ou 10 chifres, tá? Esse 4º animal tinha 10 chifres.
E depois João vê esse quarto animal que um chifre pequeno se levanta, né? Tinha boca, olhos, falava grandiosamente. E quando ele se levanta, derruba 3 dos primeiros que tinham subido no animal, tá? Então nós vamos ver no capítulo 17 aqui hoje também uma semelhança com o quarto animal de Daniel 7. Amém? Vamos lá. Nós vamos estudar o capítulo 17 verso por verso, tá bom? Vamos analisar verso por verso. Coloca aí para nós. Apocalipse 17, do 1 ao 18. A besta de 7 cabeças e 10 chifres. Capítulo 1. O que diz o capítulo 1? Vamos ler. Veio um dos 7 anjos, acompanha comigo aí. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, ou grande prostituta, né? Que se acha sentado sobre muitas águas. Então o anjo veio e disse para João que ele ia mostrar o mistério de quem? Pode falar, irmãos. Eu quero que vocês falem para ver se vocês estão acompanhando. O mistério da grande prostituta. E essa prostituta estava onde? Assentada sobre muitas águas. Então eu vou ler aqui e depois eu vou perguntar. Vou ver se os irmãos estão acompanhando, tá bom? Tem que acompanhar. Nós temos que pegar cada detalhe da profecia, tá bom? Então, o mistério aqui desse Apocalipse 17 é de quem? Da grande prostituta. Tem que entender direito isso, tá? O mistério que o anjo vai revelar aqui é da grande prostituta. Então, o que nós vamos descobrir no Apocalipse 17? O significado dele. Nós vamos descobrir quem é essa grande prostituta. Para descobrir quem é essa grande prostituta, nós temos que saber primeiro o que é prostituta. Então, prostituta literalmente é o quê? Uma mulher devassa, uma mulher corrompida, né? Uma prostituta é uma mulher contaminada, corrompida. E agora, em profecia, o que é mulher? Igreja. Mulher em profecia é igreja. Nós vemos isso lá em Jeremias capítulo 3, verso 20. Nós não vamos ler, tá? Para adiantar um pouco. Mas está em Jeremias capítulo 3, verso 20, Tiago capítulo 4, verso 4, nos mostra, né? E Ezequiel também 23, do 1 ao 4. E 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, que fala que mulher é igreja. Pode falar. Isso, Efésios 5, 32, também mostra, também diz ali que mulher é igreja. Deus compara, né? Mulher com a igreja, que a sua igreja é como uma mulher, tá? Então, mulher em profecia é igreja. Se é uma mulher corrompida, está falando do que aqui? De uma igreja corrompida, uma igreja devassa, uma igreja corrompida, correto? Verso 2. E fala também no verso 1 aqui que ela está assentada, estabelecida sobre muitas águas. O que é muitas águas? Água em profecia, se nós formos lá para o 17, Apocalipse 17, no verso 15, diz que águas são povos, nações, multidões e línguas. Então essa igreja corrompida, ela está estabelecida entre muitos povos, tá bom? Então nós temos que pensar aqui numa igreja grande, corrompida, que está dentre muitos povos, ou está em todo lugar, tá? Verso 2. Com quem se prostituiu os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então essa mulher, os reis da terra, se prostituiu com ela, se contaminou com ela. O que significa se prostituir com ela? Qual é a razão dela ser uma igreja contaminada, uma igreja prostituta? A razão é que ela tem doutrinas corrompidas, doutrinas erradas. Então os reis da terra se contaminaram com o vinho da sua prostituição. O que é vinho em profecia? Doutrinas, né? Quando a gente vê lá o exemplo de Jesus, na bodas de Caná ali, ele transformou a água em vinho, simbolizando o quê? Simbolizando aquele vinho que dali para frente ia começar o ministério de Cristo. Ele ia começar a levar as suas doutrinas, né? O vinho simboliza doutrinas novas, né? O vinho novo, doutrinas novas. Então o vinho simboliza na Santa Ceia o quê? O sangue de Jesus, correto? Então o sangue é o que para o corpo? Vida. E o que é a vida da igreja? As doutrinas. A vida da igreja são as suas doutrinas. Então vinho e profecia são doutrinas. Então os reis da terra se contaminaram com o vinho da sua prostituição, com suas doutrinas. Tá dando para entender ou tá muito difícil? Estão entendendo? Nós estamos falando de uma igreja grande, onde está estabelecida em muitos lugares, muitos povos, nações
e línguas, e uma igreja que é corrompida com doutrinas erradas. Essas doutrinas erradas, fala no verso 2, que os reis da terra se embebedaram com suas doutrinas. Quando alguém está bêbado, faz o quê? Coisa sem pensar, né? Sem sentido. Então os reis da terra cometeram loucuras por causa de suas doutrinas. Então já dá para imaginar uma igreja? Aqui temos que continuar vendo as características. Já sabe? Já dá para saber? Né? Então aqui nós já imaginamos, né? Os reis da terra fizeram loucuras com as suas doutrinas falsas. Quais loucuras que foi feita no passado com essas doutrinas falsas? Seguindo essa igreja. Oi? Vendendo indulgência, uma das doutrinas falsas. O que mais? Quais foram as loucuras? Perseguição dos cristãos, né? Cruzadas, jogar as leis por terra, né? As leis de Deus por terra. Inquisição, né? Agora está ficando mais fácil. Está ficando mais fácil saber quem é essa igreja. Igreja que fez inquisições, perseguiu os cristãos, massacre de São Bartolomeu, cruzadas, né? Tantas atrocidades foram feitas. Por que fizeram isso? Porque os reis da terra se contaminou com suas doutrinas. E agora veja, vamos continuar aqui no capítulo 17, verso 3. E transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada em uma besta de cor de escarlata. Besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Agora, João vê uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. E qual a cor que ele vê ela? Cor de... Pode falar, meus irmãos. Uma mulher montada em uma besta de escarlata. Besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A besta é essa daqui de baixo, tá? Colocou um animal aqui, parecendo um leopardo, mas é um animal terrível e espantoso. Por que fala besta? O Apocalipse fala besta. Besta é um animal. Tá? As bestas feras. Besta é um animal. Animal em profecia é o quê? Rei ou reino. Então João vê aqui um reino que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós já vimos um animal, nas profecias que nós estudamos, já vimos um animal que tem 10 chifres? De 7 cabeças ainda não, né? Mas de 10 chifres nós já vimos. Daniel, capítulo 7, nós vimos que o quarto animal, ele era terrível, espantoso e tinha 10 chifres. E quem era aquele animal? O quarto animal de Daniel 7? Pode falar alto. Roma. Roma pagã. Roma imperial, Roma pagã. Então, esse animal aqui é o mesmo. Porque é uma besta fera, um animal com 7 cabeças e 10 chifres. Agora, Deus dá mais característica aqui desse animal. Uma das características é que esse animal é de cor de escarlata. Veja o que diz o próximo verso. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Essa mulher estava sentada sobre ela, correto? Quem é a mulher? A igreja corrompida. Quem é a besta? O poder que leva a igreja, correto? Essa igreja corrompida, ela está enfeitada, adornada, com pedras preciosas, pérolas, joias, e tem na mão um cálice de ouro. Esse cálice de ouro está cheio da sua abominação, das suas imundícias. Então essa mulher prostituta, ela é prostituta porque ela tem abominações e imundícia. E as abominações e imundícia estão dentro do cálice de ouro. Então nós temos que pensar numa igreja que os reis da terra se contaminou com ela, fizeram loucuras por causa das doutrinas dela, e uma igreja que está estabelecida nas nações, nos povos, em várias línguas, e uma igreja que é adornada, enfeitada com pedras preciosas, ouro, prata, né? Muito rica. Agora está dando para chegar mais perto, né? Uma igreja muito rica, e uma igreja que ela tinha o cálice de ouro na mão. O ouro significa o quê? Pureza. Tinha o ouro na mão, pureza. Tinha a riqueza do evangelho na mão. Mas dentro dessa pureza, ela contaminou essa pureza com as abominações das suas imundícias. Porque dentro do cálice estava cheio de abominações e imundícia. Já está dando para imaginar, só não fala o nome, tá? Nós vamos chamar ela aqui, essa igreja, de igreja romana. Por quê? Porque o animal aqui que está levando é Roma pagã. É o poder que está levando ela. Então essa igreja está estabelecida sobre esse animal, sobre Roma. Tá bom? Então é uma igreja romana. Sim ou não?
É uma igreja romana ou não? Sim. Essa igreja romana, ela é muito rica, sim ou não? Ela está entre muitos povos, nações, multidões e línguas? Sim. Os reis da terra se contaminaram com as suas doutrinas? Sim. É a igreja que vocês estão pensando mesmo, então, né? Essa é a igreja. Verso 5. Na sua fronte ou na sua testa achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Na testa, na cabeça, estava escrito o quê? Mistério. E qual é o mistério? Oi? Pode falar alto. Isso, o mistério é que é Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Então, se ela é a mãe, é porque ela tem filhas. Ela é Babilônia. Babilônia vem do radical Babel, que significa porta do céu ou confusão. Então, é uma igreja confusa, que tem doutrinas confusas, abominações, doutrinas confusas, e que os reis da terra se contaminaram com ela, mas também ela tem filhas. O que significa ter filhas? Se tem filhas, é porque ela gerou alguém, saiu dela. Ela que gerou. Então, algumas que saíram dela têm o mesmo sangue dela, as mesmas doutrinas dela. Não precisa ter todas. Se tem algumas doutrinas falsas dela, fazem parte das filhas da grande Babilônia, da grande meretriz, grande prostituta. Tá bom? Mas, para ser filha, tem que seguir as mesmas doutrinas falsas, né? As mesmas doutrinas falsas. Tem que ter o mesmo sangue. Então, se saiu dela, mas se livrou de todas as doutrinas falsas e purificou o sangue, né? Tá livre de ser filha. Mas todas aquelas que têm o mesmo sangue são filhas. Quero ler um texto de Ellen White falando sobre Babilônia. Diz assim: veja, muitas igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma na iníqua aliança com os reis da terra, igreja do Estado, mediante suas relações com os governos seculares e outras denominações pela procura do favor do mundo. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a estas corporações. Todas professam derivar suas doutrinas da Escritura Sagrada e, no entanto, estão divididas em quase inúmeras seitas com credos e teorias grandemente contraditórias. Então, o termo Babilônia pode ser usado apropriadamente a algumas igrejas protestantes? Pode ser usado? Pode. O termo Babilônia pode ser usado, porque se elas são filhas, são também Babilônia. Por que são Babilônia? Porque levam também a mesma confusão da igreja mãe. Então a igreja aqui no verso 5 fala o quê? Que em cima, na testa, estava escrito Babilônia, mistério, a mãe das prostituições. Então ela teria filhos. Vamos ao verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. João agora vê essa mulher, essa igreja, embriagada com o quê? Com o sangue dos santos. Essa mulher, essa igreja, ela perseguiu e matou os santos. Se está embriagado com o sangue dos santos, é porque estava matando os santos. E João agora faz o quê? Se admira. Se admira que essa mulher está perseguindo e matando. Mas João ali não estava na ilha de Pátimo, recebeu a visão ali por causa da perseguição romana? Por causa da perseguição romana. E por que ele se admira vendo essa mulher perseguindo e matando? Porque estava perseguindo a testemunha de Jesus e matando em nome de Jesus. Por quê? Porque essa igreja, ela tinha o cálice puro. Ela tinha a verdade pura. E agora estava perseguindo e matando. E João fica admirado. Uma igreja que professa ser pura, perseguindo e matando aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, guardando os mandamentos de Deus. Ele se admira. E aí então o anjo explica para ele, verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher, e da besta que tem, sete cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. Então o anjo fala agora eu vou te mostrar o mistério da mulher e da besta que leva a mulher. Qual besta? A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Você está admirado, agora eu vou te explicar. Quem é essa mulher e quem é essa besta que leva essa mulher. Verso 8. A besta que viste era e já não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição.
E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas voltará a ser. Então, o anjo fala para João aqui que essa besta ela tem 3 fases. Uma besta que é, né, que era, já não é, mas vai voltar a ser. Ela tem 3 fases. A besta que viste era, não é, mas vai emergir do abismo. Então ela era, já não é, mas vai voltar a ser. A besta que ele viu era, não é, mas vai voltar a ser. E aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Vendo a besta, ele fala novamente, a besta que era, já não é, mas vai voltar a ser. Isso nós vamos ver no Apocalipse 12, 13, né? Para frente, que ela foi ferida de morte. Aí ele fala, aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças também são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis. Então aqui é sentido. Aquele que quiser entender essa profecia, tem que entender o verso 9 e o verso 10 para entender a profecia. Aqui é a sabedoria. As 7 cabeças são também 7 montes, os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. Então, a diferença dessa cena aqui, dessa besta, desse animal aqui, para o capítulo 7 de Daniel, é que essa besta aqui, esse animal, tem 7 cabeças. E o quarto animal de Daniel 7 não tem. Mas agora o anjo diz, o que é essas 7 cabeças aqui? Essas 7 cabeças são 7 montes, o qual a besta está estabelecida, assentada, mas são também 7 reis. Aqui é um mistério. Essas 7 cabeças são 7 montes, onde a besta está estabelecida. Deus mostra aqui para nós a localização geográfica dessa igreja. São 7 montes. Onde nós encontramos na história um lugar que tem 7 montes bem distintos, bem conhecido na história. A cidade de Roma, né? Na cidade de Roma é uma cidade que tem 7 colinas, 7 montes. E esses montes são tão famosos que eles têm até nome, né? Os 7 montes de Roma. Então mostra para nós que essa igreja estaria estabelecida em Roma. Então por isso chamamos de igreja romana, que ela está estabelecida em Roma. E o nome das 7 colinas, 7 montes, onde está localizada, na cidade das 7 colinas, é Avelino, Palatino, Quirinal, Viminal, Ceólio, Janículo e Equilino. Os nomes difíceis, né? Mas são nomes em latim, lá de Roma. São 7 montes onde a igreja está estabelecida. Mas são também 7 reis. É aqui nesse ponto que alguns interpretavam como os 7 reis da igreja. Tá? Mas as 7 cabeças estão aonde? Na igreja ou na besta que leva a igreja? Na besta. Então as 7 cabeças são do animal, da besta que leva a mulher. Então 7 reis tem que ser desse animal. E quem é esse animal? Roma pagã. Então nós temos que interpretar essas 7 cabeças como sendo de Roma pagã. Porque essa besta, ela leva a mulher. A mulher aqui, ela vai se fundir com a besta. E ela vai passar a ser uma besta perseguidora. Mas até aqui ela é a mulher que está estabelecida sobre a besta. Tá bom? Essa mulher aqui está assentada na besta. E a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Então as 7 cabeças tem que ser de Roma. Roma pagã. E os 10 chifres tem que ser de Roma pagã. Os 10 chifres não estão sobre a mulher. E nem as 7 cabeças não estão sobre a mulher. Agora aqui há um mistério que Deus pede para nós trabalharmos e entendermos a profecia. Para descobrir quem são essas 7 cabeças aqui, agora vai ter a fusão da mulher com a besta. Porque diz assim, olha, são também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não é chegado. Quando chegar, tem de durar um pouco de tempo. Então, das 7 cabeças aqui, os 7 reis, a profecia diz o quê? Que 5 já caíram. Um existe. Ele está falando com quem aqui na profecia? O anjo está explicando para quem? Para João. Então, na época de João, para ele, quando ele recebeu a mensagem, 5 já tinha passado. E outro ainda não é vindo. Não veio ainda. Mas quando ele vier, esse outro vai durar pouco tempo. Verso 11. E a besta que era e já não é, também ela é o quê? O 8º. E procede do 7 e caminha para destruição.
Então agora, e a besta que era e já não é. Quem é a besta que era e já não é? Deixa eu ajudar os irmãos. A besta que era e já não é o animal ou é a mulher? A besta que era já não é, mas vai voltar a ser. O homem imperial era, já não é, vai voltar a ser? A igreja, lógico. A besta que perseguiu, não está perseguindo mais, mas vai voltar a perseguir, é a mulher. Por quê? Porque ela é uma das 7 cabeças do animal. A besta que era e já não é, ela é uma das 7 cabeças. Ela não é o animal, ela é uma das 7 cabeças do animal. Ela é a 8ª, mas procede das 7. Ela é a 8ª, mas ela é a 7ª. Por que ela é a 7ª? Porque esse animal só tem 7 cabeças. Então ela tem que ser a 7ª. Confuso, né? Por que ela é a 8ª, mas é a 7ª? Ela tem que ser, essa mulher, essa besta, tem que ser a 7ª. Porque o animal só tem 7 cabeças. Mas ela é a 8ª. O que o anjo quis dizer com isso? Vamos ver. Irmãos, Roma Imperial, que é o animal, ela teve várias formas de governo, que são as 7 cabeças. Cabeça é o quê? Quem governa. Forma de governo, correto? Então, Roma, desde que da sua fundação, a primeira forma de governo foi reis, certo? Era o rei que governava. Era uma forma de governo, era a primeira cabeça, correto? Depois veio os cônsules, onde os cônsules que era a cabeça. Então, essa forma de governo, né, é a segunda forma de governo de Roma e foi a segunda cabeça. Depois veio ditadores, foi a terceira forma de governo e a terceira cabeça. Depois veio triunviros, que são 3 no poder, a quarta forma de governo e a quarta cabeça. Depois veio decumviros, que são 10 no poder. É a quinta forma de governo, a quinta cabeça. O que diz a profecia? 5 já passaram. Então, reis, cônsules, ditadores, decumviros, na época de João já tinha passado. Tinha acabado, correto? E no ano 30 de nossa era veio o império, imperadores. No ano 30 de nossa era, imperadores, foi a 6ª forma de governo, a 6ª cabeça. João do Apocalipse, ele viveu em qual dessas formas de governo? Imperadores, né? 5 já caiu, 1 existe. Imperadores era o que existia. Foi até que ano? 476. Em 476, nós conhecemos pela história que o império, numa parte, foi destruído, o Império Romano, correto? Sim ou não? O Ocidente foi destruído. O que aconteceu? Sim, Daniel 7 nós não vimos? Que foi dividido, os pés ali, e da estátua também? Foi dividido. Vãs, ostrogodos, elos, visigodos, dividiu. Então esse reino caiu, o império caiu no Ocidente em 476. Em 476 caiu no Ocidente e foi para outra parte. O imperador aqui foi para outra parte, né? Colocou seu império em outra cidade, que mais tarde passou a se chamar Constantinopla, essa cidade de Constantinopla. Ele era imperador não aqui no Ocidente, mas ele comandava o Ocidente. Mas no Ocidente foi colocado uma outra forma de governo, que é o exarcado, a exarca de Ravenna. Foi colocado ali no Ocidente. Na parte que está Roma, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Nessa parte aqui onde está Roma, né? Tá vendo aqui a bota? É onde está a Itália. E a cidade de Roma está aqui. Ele mudou o seu império para outra parte aqui, Roma Ocidental. Só que ele continuou sendo cabeça. Porque a exarca de Ravenna não foi cabeça. Foi a 7ª forma de governo, mas não foi cabeça. Por que não foi cabeça? Porque quem era cabeça era o imperador. Constantino continuou sendo... Constantino não, os imperadores ali continuaram sendo a cabeça. Só colocou outra forma de governo ali para governar, mas era só representante do imperador. Foi a 7ª forma de governo, mas não foi cabeça. Mas em 538, o que aconteceu? Nós estudamos Daniel 7, falamos. Alguém gravou? Foi concedido poder para quem? O papado. A igreja papal. Vocês estão entendendo que aqui, essas formas de governo aqui, são formas de governo e não pessoas? Não pode ser pessoa. Por quê? Porque aquele de Daniel 7, que é a ponta pequena que mudou os tempos da lei, ele durou quanto tempo? 1260 anos. Alguma pessoa dura 1260 anos?
Então não pode ser pessoa, tem que ser poder, tem que ser forma de governo. Então aqui também tem que ser forma de governo, não pode ser pessoa. Não pode ser 5 pessoas já caiu, uma existia e outra, quando vier, dura um pouco de tempo. Não pode ser pessoas, tem que ser poder. Então aqui o poder que surge em 538 é o papado. Na cidade de Roma, ali no Vaticano, volta para Roma e intitula o seu poder. E quando ele volta, ele destrói 3 povos. Não fala em Daniel 7? Destrói 3 povos. Ele destrói 3 povos e recebe do imperador o título de juiz corregedor de toda a terra. Recebe agora poder não só religioso, mas também civil. Com poder civil desde 538 até 1798. E o papado foi, então, a 8ª forma de governo de Roma, mas foi a 7ª cabeça. Por que foi a 7ª cabeça? Porque o exarcado não foi cabeça, foi dirigido pelo império. Então aqui no exarcado, quem continuou sendo cabeça foi os imperadores, foi o imperador. Correto? Para ter um exemplo, o irmão Marcelo colocou um exemplo aí, mas para a gente ter um exemplo mais claro, alguns aqui são mais novos, não vão lembrar, mas os mais velhos vão lembrar. Lembra o que aconteceu lá no Iraque? Quando os Estados Unidos tirou Saddam Hussein do Iraque? Depois ele levou para os Estados Unidos e matou ele. Os Estados Unidos levou um general para lá, para o Iraque, para governar o Iraque. O general é que governava o Iraque. Mas quem era a cabeça lá no Iraque? Quem mandava? Era o presidente dos Estados Unidos. Era ele quem mandava e dava as ordens lá. Mas tinha um general representante lá, não é? Assim o exarcado. Tinha um exarcado lá em Roma, mas quem mandava era o imperador. Então o exarcado não era a cabeça. Deu para entender? E a outra forma de governo que a profecia fala que ia vir, o exarcado ia durar pouco tempo. Mas a outra forma de governo, que seria a 8ª forma de governo, mas seria a 7ª cabeça, é o papado. Deu para entender? Todos entenderam? Então me explica. O que diz o Apocalipse então? Diz, a besta que era e já não é, também é ela o 8º rei, e procede do 7, e caminha à destruição. Quem é o 8º? O papado. E procede do 7º por quê? Porque ela é a 7ª cabeça. E aqui diz que ele é o 8º, mas caminha para quê? Para a destruição. Por quê? Porque ele era, já não é, mas vai voltar a ser. Quando que ele foi uma besta perseguidora? Exatamente, de 538 a 1798. Quando ele foi a cabeça. Quando ele foi a cabeça. É ele quem dava ordem. É ele quem matava, destituía reis, colocava reis, não é? Perseguia os cristãos, matava, fazia suas leis. Correto? Essa besta está entre povos, multidões e línguas, né? Surgiu das águas. Essa besta fazia... Ela perseguia. Por que é chamada uma besta? Porque persegue. Porque é predador. Porque mata, persegue. Por que Roma pagã era uma besta? Roma pagã não perseguiu os cristãos? Não perseguiu, não matava? Na época de Jesus, não crucificou Jesus? Não perseguiu os discípulos? Era uma besta perseguidora. Depois o papado, quando passou a ser uma besta perseguidora? Em 538. Até 1798. O que aconteceu em 1798? Perdeu o poder civil. Ele continuou com o poder religioso? Sim, mas o poder civil. Depois de 1798, foi destituído o último papa com poder civil. Né? O general Berthier, de Napoleão, prendeu o último papa com poder civil e ele morreu no exílio. Depois escolheram outro papa, mas não tinha mais poder civil. Não mandava mais nos reis da terra, nos reinos. Então ele deixou de ser. Só que ele tem uma outra fase. O que fala a palavra de Deus? Que ele vai voltar a ser. Esse voltar a ser, nós vamos estudar mais aprofundadamente no Apocalipse 13. 12 e 13, nós vamos estudar aprofundadamente esse voltar a ser. O que significa voltar a ser? Mas a profecia do Apocalipse 17 diz que essa besta era, já não é, mas vai voltar a ser. Era de 538 a 1798. Já não é, agora, em nosso tempo, mas vai voltar a ser. Em algum momento ela vai voltar a ser. E o que caracteriza o poder perseguidor? Quando ele começa a perseguir. Quando ele começa a perseguir, quando começa a oprimir. Então, o papado vai voltar a fazer a mesma coisa que fazia no passado. De 538 a 1798. A igreja romana vai voltar a fazer a mesma
a mesma coisa. Sou eu que estou dizendo isso? A Bíblia fala que é, já não era e voltará a ser. Sou eu que estou dizendo que é o poder romano, que é a igreja romana? Não. A Bíblia, porque ela dá características. Quais são as características desse poder que vai perseguir e vai voltar a ser? Uma igreja mundial, uma igreja rica, uma igreja que os reis da terra se contaminaram com ela e fez loucuras, uma igreja que está entre os povos, nações, multidões e língua, e uma igreja que a besta está vestida de vermelha e a mulher está vestida do quê? Veja a característica importante. Deus dá a localização geográfica, que ela está entre 7 montes, e dá também para nós a cor da vestimenta dessa besta. Qual é a cor? Púrpura e escarlata. Tem alguma coisa aí de púrpura e escarlata ou não? Quem são esses daí? Os cardeais que elegem o Papa. Os cardeais estão vestidos do quê? De púrpura e escarlata. Olha um vermelho lá em cima mais forte e aqui um vermelho mais pro roxo, né? Olha aqui, tudo de vermelho. Então esse aqui é o poder religioso. Quando está nessa cor aqui, eles estão representando a religião. Vermelha e escarlata. Quando está dessa cor, lembra desse Papa aí? João Paulo II, né? Ele está vestido de branco aí. Ele está cumprimentando quem? Lembra desse presidente aí? Ele está aí como representante agora civil. Porque o Vaticano, ele é religioso, mas também é civil, porque é um país. Quando ele representa o país do Vaticano, ele vai de branco. Quando ele representa a religião do Vaticano, ele vai da cor que a profecia diz. Vermelho, púrpura e escarlata. A cor da igreja. Então, tem muitos detalhes aqui que nos mostram quem é essa besta e quem é essa mulher, né? Vários detalhes. Então, quem atingir ou cumprir esses detalhes é a besta do Apocalipse. Mas quando nós falamos assim, a besta do Apocalipse assusta, né? Nossa, será que ela vai se transformar num bicho feio, num dragão e vai sair perseguindo e matando? Não. Besta significa animal. Animal em profecia, rei ou reino. Então, é um rei que vai perseguir. Vai ter um poder de perseguir. E a palavra de Deus nos diz quando ela vai perseguir. Quando ela vai se tornar uma besta perseguidora. Isso nós vamos ver no Apocalipse 12, 13. Quando ela vai voltar a ser, quem vai dar o poder para ela e por que ela vai voltar a perseguir e quem ela vai perseguir. Amém? Que Deus nos abençoe. Continuando o texto aqui, só para nós concluirmos aqui, diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberam autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Então os 10 chifres são o quê? Os reis que não receberam o poder. Quem são esses reis aqui que não receberam o poder, mas vão receber junto com a besta? São os estados da Europa. Nós já vimos isso em Daniel 7, correto? Vans, ostrogodos, elos, visigodos, que hoje são o quê? Europa, Alemanha, Suíça, França, Inglaterra. E entre esses daqui, quem está na Europa? A Itália. E dentro da Itália está onde? Que cidade? Roma. E ali está o poder romano, dentro da Itália. Então não receberam o poder juntamente com a besta? A besta, representando o poder romano, recebe também juntamente o poder. Por 1 hora, ou por um espaço de tempo, por algum tempo. Verso 13. Tem esses um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Então quem dá poder e autoridade à besta? Os chifres, né? Dá poder e autoridade. Recebe poder e autoridade deles. Lembra de Daniel? Que disse que aquela ponta pequena, ela não surgiu para o seu próprio poder? Não foi para o seu próprio poder, ela recebeu o poder. Quem deu o poder para essa besta aqui? Para ser uma besta perseguidora? O Império Romano, né? O imperador romano que deu o poder para eles destruir os povos lá e se estabelecer como uma cabeça. 14. Pelejarão esses contra o Cordeiro. Agora, essa parte aqui para nós é profecia. Não aconteceu ainda. Pelejarão esses 10 aqui que deram poder para ela. Pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Aqui agora a profecia mostra para nós a vitória do Cordeiro e dos eleitos, do povo de Deus. A primeira fase da besta, quando ela era, o que aconteceu com o povo de Deus? Foram perseguidos, né? Mortos, perseguidos, torturados. Agora ela não é. Mas quando ela voltar a ser, a batalha dela vai ser contra quem? Contra o Cordeiro. E agora o Cordeiro ela vencerá. E vencerão também os eleitos. Essa é a nossa esperança.
ela vai voltar a ser. Assusta, não assusta? Vai ter uma perseguição muito grande, mas agora a batalha é contra Deus, é contra Jesus. E o Cordeiro os vencerá. E também vencerão os eleitos. Agora não vão perder a batalha, mas vão vencer. Verso 15, nós já conhecemos, já falamos, né? Que as águas que viste são povos, nações, multidões e línguas, no qual a meretriz está assentada. 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão a carne e a consumirão no fogo. Então, quem vai destruir a meretriz? Os mesmos que deram poder para ela, no final agora, vai voltar contra ela. Vai lutar contra ela. No final, essa meretriz que persegue o povo de Deus vai batalhar contra o Cordeiro, mas esses mesmos que deram poder para ela, no final, vai comer a carne dela e destruí-la. Né? 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizasse o seu pensamento, e executassem a uma e deem à besta o seu reino que possui, até que se cumpra as palavras dessa profecia, da profecia de Deus. Então o reino vai ser dado a ela até que se cumpra a profecia. Vai chegar o tempo dela ser exterminada, destruída pelo Cordeiro. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Então a mulher adornada de ouro, pedras preciosas, que leva um cálice de ouro, essa mulher é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Quem é essa grande cidade? Que hoje não domina, mas vai dominar sobre os reis da terra. Por que vai dominar sobre os reis da terra? Porque a profecia assim o diz. A profecia no final de Apocalipse 17 diz que ela vai dominar sobre os reis da terra. É uma grande cidade que vai dominar sobre os reis da terra. Amém? Que nós possamos entender essa profecia e pedir a Deus entendimento para não sermos confundidos, mas esclarecidos sobre o que Deus quer mostrar para nós. Não em tamanho. A grandeza dela aqui não está no tamanho dela, mas está no poder, né? Na força que ela tem, e ela vai colocar e instituir algo que mostra o poder dela, a força dela, não a grandeza de extensão, mas a grandeza de poder. Só que isso nós vamos ver o que ela vai fazer no Apocalipse 13, tá? Que completa o Apocalipse 17. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos estudar cada dia mais as profecias do final dos tempos.